Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer uma conciliação contábil de contas a receber na prática. Então, se você quer aprender a como fazer uma conciliação de contas a receber, já prepara o papel e a caneta, porque você vai ter aqui um exemplo bem completo, bem prático, para que você possa utilizar como modelo aí no seu trabalho. Agora vamos lá para minha tela que eu vou te mostrar como é que funciona uma conciliação de contas a receber. Então, pessoal, agora aqui na minha tela, nós temos que começar a nossa conciliação pela validação da base de dados, tá? Se a gente olhar aqui a metodologia que a gente utiliza aqui, a gente vai começar pela validação, depois a gente vai fazer os cruzamentos ou a compensação da conta, depois nós vamos para o relatório e depois nós vamos para o feedback, tá certo? Então, essa é a ordem que a gente vai trabalhar. Então, o que eu tenho aqui? Primariamente, eu tenho o meu relatório de contas a receber, o meu relatório Open Items, tá? Então, quando eu digo que um relatório é Open Item, quer dizer, eu tenho um Open Item aqui para o cliente A, de 10 mil. Eu tenho um outro Open Item aqui de 12 mil reais aqui para o cliente B. Ou seja, são itens que eu tenho a receber, tá? Poderia ser também itens a pagar, que também, contas a pagar também é uma conta Open Item, tá bom? E se você não entende o que é uma conta Open Item, quiser que eu crie um vídeo aí para que você entenda, aí você deixa aqui no comentário que em um outro momento eu posso criar aí um conteúdo específico para isso, tá? Mas entenda que são contas em aberto, tá? Uma conta Open Item. Então eu tenho a primeira parte do meu relatório e eu vou cruzar esse relatório aqui com o meu balancete, tá? O balancete é o que representa a contabilidade. Então, aqui eu tenho a minha conta contábil, eu tenho o saldo de janeiro e tenho o saldo de fevereiro. No nosso exemplo, a gente está fazendo a conciliação de fevereiro, tá certo? Então, aqui eu tenho 274.700 no meu saldo do balancete. E aqui no saldo do Aging List, eu tenho que fazer uma soma aqui, que vai dar 274.700, tá bom? Então a primeira parte aqui do nosso método, ela já tá feita, né? Que é a validação. Então agora a gente vai para o cruzamento. No caso de um contas a receber, a gente não faz cruzamento, a gente não precisa fazer um cruzamento. Por quê? Porque uma conta Open Item é uma conta automática, ela não recebe lançamento manual. Então, se é uma conta Open Item e não recebe lançamento manual, o que acontece? A gente não precisa comparar o nosso relatório com o razão da conta. Eu simplesmente vou compensar o meu relatório, tá bom? Tudo que eu vou fazer vai estar dentro do relatório. Por quê? Porque eu fazendo dentro do relatório vai refletir automaticamente dentro da contabilidade, beleza? Então, quando um auditor for pedir a sua conciliação de contas a receber, ele já vai entender, ou pelo menos ele deveria entender, que essa conta é uma conta de itens em aberto. Ou seja, a contabilidade ela já reflete basicamente o que tem dentro do contas a receber, tá bom? Então todo o nosso trabalho vai estar dentro do relatório operacional da conta, tá certo? Então vamos lá. Eu tenho aqui a nossa base de trabalho, né? Nosso papel de trabalho, que é o nosso relatório. A primeira coisa que eu faço em uma conciliação é olhar a conciliação do mês anterior, tá? E aqui eu já tenho a capinha da minha conciliação do mês anterior, que é do mês de janeiro de 2022. Então, eu já vou ter aqui, ó, tá vendo? Saldo do Aging List, que é o nosso relatório. 100 mil reais, eu tenho um saldo contábil, 100 mil reais. Isso aqui nunca vai ter diferença numa conta Open Item, tá? Mas a questão aqui são as pendências do Aging List. Essas pendências do Aging List são coisas que a gente precisa resolver, tá? O fato do nosso relatório estar batendo com a contabilidade não quer dizer que esteja correto, tá? O Aging List pode estar com erro. E no nosso exemplo aqui é o que eu vou mostrar para vocês. O que acontece aqui, ó? Eu tenho saldos aqui de 2018, coisas muito antigas, a gente está fazendo para 2022, tá? E eu tenho coisas aqui de 2018 que não faz sentido eu ter mais dentro da minha conta, tá? Então, olha só a descrição aqui, ó. Recebimento de cliente, referente a uma nota aqui, tal. Contas a receber, eu preciso baixar a pendência, mas não baixei, porque eu estou fazendo fevereiro. E se a pendência persiste ainda até fevereiro, porque não foi feito, tá?
e o valor de R$150. Imagina só, você ter uma pendência de R$150 na sua conta que você nunca ajustou na sua vida. Isso aqui é feio, tá? Isso aqui é muito feio. Então, se você tem uma diferença dessa na sua conta, já pede a aprovação aí do seu gerente ou do seu diretor para fazer esse ajuste aqui, para não ficar uma coisa feia quando você for entregar uma conciliação para um auditor, tá bom? Isso aqui é desleixo. Então, vamos lá. Mas esses dois casos aqui, por exemplo, 2018, ó, o cliente E, ele faliu, tá? Ele faliu depois e ficou o título em aberto aqui, e agora a empresa tem que tomar uma decisão de baixar esses dois valores aqui contra a provisão que já foi feita anteriormente. E aqui embaixo eu tenho as pendências do contábil, que é o quê? Que é o mesmo reflexo do que eu tenho aqui em cima e aqui embaixo, na contabilidade. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dando transparência para a minha contabilidade, porque eu simplesmente poderia mostrar aqui os 100 mil aqui do Aging List e os 100 mil da contabilidade e a conciliação está certa, tá? Do ponto de vista de conciliação contábil. Só que eu tenho dois ativos podres aqui e eu também tenho uns R$150 aqui que está errado na conta, tá? Já deveria ter sido ajustado há muito tempo. Então, por que eu abro isso aqui? Mesmo que o valor são pendências iguais aqui, se eu apagar esses dois aqui, a conciliação fica batida. Mas não importa. Por quê? Porque eu tenho que ter transparência no meu trabalho, tá certo? Então, por isso que você tem que demonstrar, aqui é uma das formas que você pode demonstrar isso. Eu vou mostrar uma outra forma na conciliação de fevereiro, para que quando você receber uma auditoria, quando você for reportar isso aqui para o seu diretor financeiro ou para o presidente da empresa, né? Às vezes as pessoas pedem as conciliações para ter realmente segurança do que está dentro da conta. Você demonstra esse relatório com a maior transparência possível. Então, beleza, a gente já tem aqui, ó, janeiro. Então, vamos fazer o seguinte, aqui no nosso Aging List, vamos identificar o que é pendência aqui de janeiro, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 150, eu posso simplesmente vir aqui, ó, e já aplicar o filtro. Eu vou pegar aqui, ó, 150, ele tá aqui, ó, tá vendo? Pendência janeiro, tá? Aqui a gente já vai começar a identificar dos meses anteriores, tá? Beleza. Aí eu tenho o cliente E aqui que está falido, então eu venho aqui no cliente e vamos filtrar aqui cliente E que está falido. Tá vendo? Ó? Dois vencimentos de 2018, 98 mil, tá? Então, isso aqui é... Qual que foi a descrição que eu coloquei? Eu já até tinha esquecido. Peraí. Ah, tá. Pendência janeiro. Quero o cliente E, trazer pendência janeiro, tá? Então, quando eu filtrar aqui pendência janeiro, é o valor que a gente tem aqui na nossa conciliação aqui, né, de 97.850. Então a pendência já está identificada aqui. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um subtotal 9 disso aqui até lá embaixo, tá? Beleza, só para aparecer aqui o total e eu ficar de olho nesse subtotal aqui. Filtramos vazias, aí então esse é o universo que a gente tem que trabalhar a partir de agora, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho aqui, ó, na cara, é uma compensação óbvia, né? O que acontece? Às vezes o cliente paga pra gente, só que essa compensação não é feita de maneira automática, tá? E o que acontece aqui? Eu tenho o cliente A que fez um pagamento de 10 mil, ele devia 10 mil, só que a referência aqui, ela tá errada, tá vendo? Ela tá com ponto 1 aqui na frente, isso aqui é bem comum de acontecer, tá? Então a gente precisa entrar aqui nesse cliente e precisa compensar. Então a gente vem aqui, ó, e compensar. Pensar. Se você for responsável pela compensação, você compensa antes de fazer o relatório, tá? Vamos voltar aqui no método. Aqui, ó. Você já faz a compensação antes de você fazer o relatório. Por quê?
No momento do relatório, você vai expor as pessoas que são responsáveis para tomar algum tipo de ação. Se a ação está na sua mão, se é você mesmo que tem que fazer essa ação, então você toma ação, você não precisa colocar no relatório, tá certo? Então você arruma aquilo que tem que você mesmo arruma antes de fazer o relatório, porque aí o seu nome não aparece no relatório, tá bom? Então você faça isso. Então aqui a gente já vai compensar, beleza? Fizemos aqui, só que ainda tem 6.000 aqui. Tá? Quando a gente está falando de contas a receber, a gente está falando que a natureza da conta é uma natureza devedora. Quando eu tenho uma natureza devedora na minha conta, eu não posso ter crédito, tá? Então, já de cara, eu sei que esses 6.000 aqui não tem que estar aqui. Eu sei que esses 50.000 aqui não tem que estar aqui. O que tem que estar dentro dessa conta de contas a receber é só o valor devedor, tá bom? Não pode ter open item negativo dentro da conta. O que significa o open item negativo? Quer dizer que você recebeu um pagamento e você não compensou ele com nada. É isso que esse valor tá comunicando, tá? Então, aqui, por exemplo, vamos pegar os 6.000 aqui. A gente vem aqui no cliente A, né, que é o cliente que tem os 6.000. E aqui embaixo eu tenho um título aqui de 10.000, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, você é a pessoa responsável por entrar em contato com o cliente para entender os valores que recebeu do cliente, tá? Ou se o cliente está devendo também, tá? Você é a pessoa que entra em contato com o cliente. Então, isso aqui não tem que ir para o relatório. O que você vai fazer? Você vai ligar para o cliente e vai perguntar para ele, por que você pagou? Aí o cliente vai lá e te fala, paguei por engano, queria pagar um outro fornecedor e acabei pagando vocês. Acontece bastante. Então, qual que é a ação que você pode tomar aqui? Você pode devolver o dinheiro para o cliente, ou então você pode compensar esse valor aqui de 6.000 nesse título de 10.000 reais aqui que está em aberto para vencer no dia 15/3, tá? Seria uma das melhores opções, tanto para você quanto para o cliente, que não vai precisar pagar os 10.000 depois. Então, você ligou para o cliente e você alinhou com ele que no próximo vencimento de 10.000 reais, ele não precisa pagar 10, ele só vai pagar 4 e você trata isso como se fosse um adiantamento, tá? Então você vem aqui e faz uma compensação, pensar, tá? Então, compensar, tá? Então você compensou este com este daqui, beleza? Então essa pendência tá ok, tá certo. Aí agora, continuando aqui a nossa conciliação, a gente tem aqui mais um valor credor aqui, tá? Então, se eu tenho mais um valor credor, o que eu vou fazer? Eu vou filtrar o cliente C, né? Que é o cliente aqui que está com o valor credor. Aí vamos analisar agora o cliente C. O cliente C, ele tem um título que estava em atraso, né? Dia 31 de janeiro de 2022, a nota 783 no valor de 15.000. Aí no dia 18 ele tinha a pagar de 35.000 e no dia 18 ele pagou aqui 50.500 reais. Se eu somar isso daqui, dá uma olhadinha aqui na soma aqui embaixo, 500 reais, que tá para menos, né? Ou seja, ele pagou a mais 500 reais. Eu posso entender isso aqui da seguinte forma: ele pagou a mais, ele está pagando juros, tá? Ele está pagando juros sobre esse 15.000 reais aqui que ele está pagando em atraso. Ou seja, esses três aqui eu também tenho que fazer a compensação, tá? Então eu vou fazer uma compensar, tá? Mais ajuste de juros. Então, quando eu for fazer a baixa desses 50.000 aqui, eu vou ter 500 reais, tá? Entenda o seguinte, eu vou ter 500 reais para fazer um ajuste na conta de juros recebidos de clientes, né? Por atraso. Mas esses dois aqui, eles não podem figurar no nosso balanço, nem esse
50 mil. E também eu não posso compensar os 500, que é de juros, é uma receita de juros. Então eu não posso chegar aqui no 32 mil e compensar o 500, tá? Como um crédito. Porque isso aqui é juros sobre os 15 mil aqui, tá? É uma receita financeira. Então, beleza. Agora a gente abre aqui. E agora ficou somente débito, tá? Então, uma conta Open Item de contas a receber só tem que ficar assim, só tem que ficar débito. E eu vou observar aqui, ó, eu tenho valores aqui que vão vencer em 2022, fevereiro, março, abril e tal, para frente, não tem problema, tá? Aí você pode me perguntar, mas tem aqui, o cliente B tá com um valor vencido. Cara, é o negócio da empresa, entendeu? Faz parte ter alguns valores que estão vencidos no relatório, isso não tem problema. O problema é você ter valor credor aqui, ter pagamento não identificado, tá bom? Então, beleza. Então, isso aqui a gente vai chamar de relatório. Agora, vamos abrir o filtro aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos selecionar tudo aqui, tá? Nós vamos fazer uma tabela dinâmica. A gente vem aqui em inserir, tabela dinâmica. Eu vou colocar aqui do lado, tá? Só para ficar do lado mesmo. E aqui eu vou colocar o meu status. Ah, não é esse. Vou colocar aqui o meu status. Vou pegar o status, eu vou pegar o valor. Beleza. Agora a gente tem uma tabelinha dinâmica aqui, que é o resumo do nosso 274 mil, tá? Que é o saldo da nossa conta. Então, eu tenho 4 mil a compensar, né? Que é aquele match lá que eu vou fazer dos 6 mil. Eu tenho o relatório, que tem que ter 173.350. Esse é o saldo do meu contas a receber, na real. Eu tenho pendências de janeiro aqui, que já estão para trás, que eu preciso ajustar. E eu tenho aqui uma compensação, mais os juros de R$500. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai montar o nosso relatório, tá? Então, a gente já fez os cruzamentos, já identificou as bases, e o que a gente precisa fazer agora é montar o relatório. Então, a gente vem aqui na capa de janeiro, eu simplesmente vou criar uma cópia, mover ou copiar, criar uma cópia, vou trazer ela para cá, vamos chamar de fevereiro, né? Aqui eu vou colocar 28/2/2022 e nessa conciliação aqui eu vou fazer uma mudança, tá? Para que vocês vejam que é possível você também ajustar esse saldo aqui do Aging List, tá? O que eu vou considerar aqui? O saldo do Aging List, ele é 274 mil, tá? Porém, como eu quero deixar completamente transparente para a minha auditoria, para a minha gestão, eu vou considerar esse saldo de Aging List aqui, eu vou considerar ajustado, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou pegar este valor de relatório. O que é esse valor de relatório aqui? É tudo que eu tenho de fato a receber. Esse é o valor que o meu Aging List deveria ter, tá? E o saldo contábil vai ser o saldo do meu balancete, que é 274 mil, tá? Aí eu tenho uma diferença aqui, certo? Primeira coisa que eu vou fazer é chegar aqui embaixo na pendência contábil e eliminar tudo, tá? Isso aí você vai usar a sua capa de conciliação e vai fazer isso, tá? E assim, você pode fazer também essa mesma capa da forma que está aqui em janeiro, tá? Mas você também pode fazer isso aqui da forma que eu estou fazendo aqui, que é uma forma mais transparente de demonstrar o saldo
os saldos da sua conciliação, tá bom? Então vamos lá. Tenho aqui 173,274. Então, vamos aqui para a próxima. Eu tenho 4.000 a compensar. Então, na verdade, eu não posso considerar aqui 173. É 173 mais 350 o nosso relatório. O que eu vou fazer? Eu venho aqui, vou agrupar. Isso aqui eu vou colocar saldo relatório, tá? E esses dois aqui eu também vou agrupar chamando de pendências. Pendências, tá? Então vamos lá. O saldo do meu relatório, vamos colocar uma soma aqui, deixa eu ver, opções da tabela dinâmica, totais e filtros. Tá, subtotais, colocamos aqui o subtotal, beleza. Então eu venho aqui na minha capa de fevereiro, eu só vou corrigir isso aqui, porque eu estou fazendo a conciliação aqui junto com vocês, tá? Então eu tenho aqui saldo do relatório 177, beleza, então esse é o saldo que eu tenho que ter no meu relatório, de 177,350. A pendência de janeiro, ela já está identificada aqui na conciliação, certo? Então, eu só vou incluir a pendência de fevereiro. Então, eu tenho aqui uma compensação. O que é essa compensação aqui? Vamos pegar aqui, ó. Bom, aqui sumiu porque eu apliquei o filtro, né, pessoal? Vocês sabem. Então, eu preciso fazer o seguinte aqui. Na minha capa, eu vou colocar aqui, vou pegar uma data, 18/2, que não tem problema, 2022. A descrição. Eu posso pegar esta, eu posso pegar aqui, ó, essa nota. Eu venho aqui, baixar cliente, deixa eu ver qual que é o cliente C, aqui, baixar cliente C, tá? Quem que faz isso? É o contas a receber, né? Então aí você, no contas a receber, você tem que mandar um e-mail para eles, né? Que é a nossa parte de feedback. Ou seja, você já está fazendo o relatório, você já pode fazer ao mesmo tempo o feedback para o contas a receber. Então, contas a receber, ele vai ter que baixar isso aqui, né? Então, isso daqui ele vai ter que baixar título com diferença, vou colocar assim, para juros, tá? Então, beleza. Isso aqui eu vou colocar um dia. Opa. Um dia de prazo. E o valor, eu vou colocar o que está aqui. Vou soltar esse filtro. Espera aí. Soltar o filtro. Aí vai ser o 500 aqui, né? E o valor vai ser este daqui, mas vai ser este valor negativo, né? Vai ser menos isso. Certo? Então tem que fazer um débito lá para fechar a conta. Tá? É isso que quer dizer isso aqui. Então beleza. A diferença que eu tenho aqui é 97,350, a diferença que eu tenho aqui, 97,350, conciliação está batida, tá? E aqui eu não tenho nenhuma pendência no contábil. Por que eu não tenho nenhuma pendência? Por quê? Porque eu acertei aqui no saldo do Aging List, tá? Aí eu só preciso abrir aqui as pendências no Aging List,
3 pendências são antigas e uma pendência é do mês de fevereiro. E aqui no nosso cheque ele está 0, tá certo? Então, agora a gente fechou o nosso ciclo, né? A gente fez a nossa validação, fez o cruzamento, fechou o relatório e agora a gente vai para a parte do feedback. Então a gente vai pegar tudo que está aqui, né, de pendência, vai preparar um e-mail, né? Você precisa documentar isso aqui. E vai mandar essas pendências aqui com o prazo para arrumar lá para o departamento responsável, ou para a pessoa responsável. Como já tem coisas aqui que são muito antigas, então você precisa fazer um escalonamento dessa cobrança, desse feedback que você está dando, tá? Para que o responsável da área também tenha ciência do que está acontecendo na conta de contas a receber, tá bom? Então essa parte do feedback aqui, principalmente em itens muito antigos, coisas que você não está conseguindo resolver diretamente com as pessoas, você vai ter que escalar, né? E aí você tem que saber escalar também, porque você também não pode furar algumas barreiras caso você esteja ainda começando a sua carreira, você esteja aí como um assistente ou analista financeiro. Você escala até um certo momento e depois esse escalonamento vai de algumas pessoas para cima. Tá bom? Então quer dizer, a gente fechou aqui o nosso ciclo, tá? Validação, cruzamento, relatório e feedback. Então você conseguiu acompanhar essa aula até agora. E o que eu deixo para você como lição de casa é você praticar na sua própria conciliação os conceitos que a gente falou aqui. Se você já trabalha com contas a receber e você é responsável por fazer essa conciliação, eu recomendo que você salve esse vídeo e quando você for fazer a sua próxima conciliação ou a sua primeira conciliação, você vai acompanhando no passo a passo, porque assim vai ficar muito mais fácil depois de você se encontrar em que momento da conciliação é que você tá? Se é na validação, se é no cruzamento, se é na parte do relatório, do feedback. Bom, essa é a nossa metodologia, é assim que eu faço as minhas conciliações, é assim que eu ensino os meus alunos a fazerem conciliação. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal e até a próxima.